Oi! Sim, vamos começar mais um diário de leitura Dark. E o livro da vez é uma leitura conjunta com o Mikael, do canal Alegria Literária. E é o Para Toda Eternidade, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte, da Caitlin Dott. E já faz 2 dias que eu tô lendo este livro com o Mikael, tá sendo uma experiência muito legal. E assim, a gente tá bem no começo do livro, então temos algumas ressalvas, mas esperamos que a leitura melhore até o final do livro, né? Enfim, gente, na introdução, a autora conta um pouco da curiosidade dela a respeito da cultura da morte, de como as pessoas, os países, o mundo todo lida com essa questão da morte, do funeral. E ela já começa o livro fazendo uma crítica aos funerais tradicionais do Ocidente, que é o que a gente faz, né? Que a pessoa que faleceu, que é conhecida nossa, nossos familiares, a gente aciona o serviço funerário e tem aquele velório tradicional com caixão, tudo. E isso, para ela, é uma comercialização deste momento. Então ela faz muitas críticas, ela até milita aqui no livro a respeito de cremação, que aonde ela vive é muito mais barato do que o velório tradicional, o velório capitalista, vamos dizer assim. E aí ela conta, é mais parecido como um diário, ela contando os países que ela passou para participar dos rituais de passagem, assim, de certa forma. Então, o primeiro capítulo, ela falou um pouco da experiência dela em um funeral no Colorado, que lá eles têm a questão do funeral tradicional, mas tem uma amiga dela que tá implementando, assim, a questão da pira, que é a cremação dos corpos, né? Eu comentei com o Mikael que eu tô sentindo um pouco de falta até agora, assim, em relação à leitura dessa questão cultural, sabe? Dela ir mais a fundo. Como eu disse, parece um diário e aí é algo bem raso, não é tipo, eles começaram a adotar tal ritual, tal método para fazer com os seus familiares, com as pessoas que eles amam, por conta disso, porque eles acreditam nisso, tal. E daí no segundo capítulo ela conta a experiência dela na Indonésia. Aqui, ó. Aí aqui nesse capítulo tá sendo bem descritivo e eu não terminei, porque a meta de hoje eu preciso terminar ainda hoje. E tá sendo um pouco mais descritivo, um pouco melhor, mas eu ainda tô esperando, tô na fé que ela vai se aprofundar sim. Ela conta que ela foi nessa ilha da Indonésia, a convite de um amigo dela, se eu não me engano é o Paul, ela conta, e eles vão pra Toraja, ou Toraja, algo assim, na Indonésia, que é uma das ilhas e que tem esse turismo macabro, mas eu não sei dizer se é turismo macabro, mas tem esse turismo que os turistas têm a possibilidade de participar desse ritual de um velório tradicional de lá. Então ela conta bastante, assim, tá dando alguns detalhes de como que é esse ritual, que as pessoas colocam os corpos aqui como se fosse uma casa, e ela tá contando como que é, mas ela ainda não contou como se deu, o que aconteceu para ter se dado este tipo de funeral. A leitura dela é muito fluida, mas uma das coisas que incomodou um pouco eu e o Mikael é a questão que ela é muito descritiva. Tipo, tem coisa que ela descreve que não tem necessidade, sabe? E eu também,
o Mikael também comentou comigo que ele conversou com uma amiga dele a respeito do livro e que nós deveríamos ter começado por Confissões de um Crematório, do Crematório, que é o livro 1 dela, eu tenho até aqui. Mas já que começamos com esse, vamos dar seguimento a ele, né? Quem sabe a gente não vem com uma outra leitura conjunta de Confissões de um Crematório. Eu tô gostando, não tá sendo, assim, um dos meus livros preferidos. Eu acho que eu entrei nessa leitura com uma expectativa bem alta, mas eu tô gostando. E eu espero que vocês também gostem deste diário de leitura. Até daqui a pouco eu venho com outros updates pra vocês. Tchau! Voltei, tava aqui gravando alguns vídeos, nossa, cabelo na boca, gravando alguns vídeos e decidi vir aqui pra dar um update pra vocês, inclusive, ó, tá até tudo lá que dá pra vocês verem pelo espelho, mas vim dar um outro update pra vocês de Para Toda Eternidade, da Caitlin Dott, e ontem foi a vez do capítulo do México. E até agora é o capítulo que eu mais gostei, que mais me agradou, que mais contou detalhes e me deixou, assim, bem na atmosfera da história, da situação. E ela contou um pouco da história de uma amiga dela, que é descendente de mexicanos, e ela problematizou toda uma situação, ela criou toda uma atmosfera e, nossa, o resultado foi muito bom, eu gostei bastante. Agora, a meta de hoje é Carolina do Norte, eu não sei muito o que esperar, porque pra mim Carolina do Norte é bem aquele tipo de funeral tradicional que a gente tem aqui, mas vamos ver. Eu volto com outros updates. Eu tô gostando sim da leitura. Confesso que o último capítulo deu uma animada a mais pra mim. E é isso aí. Eu espero muito que vocês estejam gostando também de acompanhar comigo essa saga desse diário de leitura. Um beijo e até daqui a pouco. Bom, eu tava vendo aqui e a última vez que eu apareci pra vocês foi pra falar do capítulo México, que até então tinha sido o capítulo que eu mais tinha gostado, tal, pela atmosfera. Hoje é dia 13 de maio e eu acho que esse vídeo vai só mês que vem ao ar, de acordo com a minha programação. E eu terminei ontem de ler Para Toda Eternidade. E, gente, quero comentar com vocês cada capítulo que eu li depois, né? Bom, depois do México, ela falou um pouco de Carolina do Norte. E uma das coisas que eu achei muito legal também que ela citou no Carolina do Norte foi a questão do estudo de compostagem. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí, deixa eu ver, pra eu não me perder. É tipo, gente, uma reciclagem de corpo que você coloca assim, mas é feito isso, eu acho que é compostagem. Será? Se eu estiver falando besteira, me corrijam aí nos comentários. Mas é uma reciclagem de corpo que eles enterram o corpo na terra com alguns ingredientes, né? Lá e o corpo não fede, o corpo se decompõe rápido e desaparece, assim, sabe? Eu achei muito interessante isso também e bem revolucionário, por incrível que pareça. Depois, ela falou da Espanha. E, gente, a Espanha teve algumas características, assim, que eu fiquei bem, assim, curiosa a respeito. Lá eles têm o costume de fazer um velório tradicional, porém eles colocam o cadáver numa redoma de vidro. Vou até mostrar aqui pra vocês a ilustração. E conforme ela tava falando, eu já lembrei imediatamente da Branca de Neve, que nas cenas finais, pra quem assistiu o filme, nas cenas finais os anões colocam ela num caixão de redoma de vidro, porque eles têm aquela questão de um pouco de aversão de tocar em mortos. E isso na Espanha, né? Não no desenho, na Espanha. E daí eu tava lendo e fazendo essa associação e logo depois ela já apareceu, a autora, falando do filme. Eu achei isso muito legal, foi uma conexão muito bacana que eu tive com a autora. E daí também ela citou a questão na Espanha de que
existia, sim, existe, né, cremação, mas que eles estavam vendo um jeito de ainda mais comercializar essa questão aí do funeral e oferecer a questão de plantar as suas cinzas num copo com semente e a cinza da árvore. Só que ela também fala que isso é uma ilusão tremenda, porque o que fica das cinzas não tem nenhum tipo de nutriente para contribuir para que a árvore cresça, sabe? Então isso é só comércio mesmo. Gente, eu tô falando de um jeito que eu tenha entendido, tá? Não é no sentido literal que ela falou mesmo isso. E foi um capítulo que me interessou bastante. Aí veio o Japão. Gente, o Japão, quando comecei a ler, já fiquei curiosa, porque eu falei, gente, é um país populoso, né? Então eu queria saber como que eles lidam com essa questão do funeral, né? Então, a maior parte é cremado, feito de cremação, e o cemitério deles é incrível. E eu vou mostrar aqui pra vocês que um deles que ela visitou é tipo isso, ó. Opa, caiu aqui o cardzinho. São vários Budas numa sala e conforme a pessoa, o ente querido, vai lá pra visitar a cinza da pessoa amada, né, da falecida, ele passa um cartão magnético na porta, assim, e logo em seguida todos os Budas acendem e aonde tá a cinza do seu ente querido fica uma luz de cor diferenciada. E eu achei isso bem interessante. Só que daí logo depois ela citou que no Japão eles fazem o velório tecnológico, que é o velório via internet. E eu até comentei com o Mikael isso, que eu achei super problemático, porque tira a questão pessoal, né, de você tá lá, de você tá sentindo a energia, que não é tão boa, lógico, da questão, né, do velório, do luto, de passar por luto, mas eu acho isso super importante. Então aí eu comentei com o Mikael, né, como que são as coisas. Eu tava lendo esse livro, em algumas partes eu tava até me sentindo um pouco culpada pela nossa cultura, da questão de entregar o corpo pra funerária cuidar de tudo, e a gente só ficar com a parte de velar mesmo o corpo. Só que daí depois eu vi isso e achei tão impessoal, sabe, do Japão, mas que também né, é da cultura deles, é cultural, devemos respeitar, mas isso foi algo que me incomodou. E outra questão também, um ponto importante que eu achei super interessante no Japão, é que eles fazem a cremação de uma forma diferente. Em os outros capítulos, né, os anteriores, ela falou da cremação, que a pessoa vira cinza, né, e quando não, o osso que sobra é meio que quebrado e daí dá um jeito de colocar na urna e tal. Mas no Japão, eles têm a cultura de que a pessoa vai pro crematório, né, pro lugar lá, pro forno, onde se crema o corpo, e sobram pedacinhos de ossos. Então, o ente querido, as pessoas que amam, né, mais próximas desse falecido, vai lá com... Ai, gente, é tipo hashi, pra mim é tipo hashi, e vai recolhendo os ossos e colocando numa urna. E eu achei isso muito interessante, do ente querido fazer isso, que geralmente aqui, né, eu nunca fui numa sessão de cremação, né, mas aqui que eu saiba é a questão de tipo, vai, crema e depois a pessoa, o funcionário lá do estabelecimento te dá as cinzas. E eu achei isso muito interessante porque dá a oportunidade da pessoa sentir essa questão, né, sentir esse luto, que é uma das coisas que ela fala bastante aqui. Depois disso, veio a Bolívia, que é o penúltimo capítulo, e eu achei bem interessante também a Bolívia, mas não foi um dos meus preferidos. Ela conta um pouco a questão cultural, meio supersticiosa da Bolívia, em que eles pegam os crânios já, só o osso, né, da pessoa, e eu acho que é natitas, que eles chamam os crânios, e eles
tipo, meio que santificam esses crânios, sabe? Eles acreditam que os crânios vão ajudar, vão fazer algum tipo de milagre, operar algum tipo de milagre na vida deles. E isso se tornou tão, assim, cultural que meio que se tornou um pouco parecido com a Festa de los Muertos do México. E foi basicamente isso que ela mostrou. Tem umas ilustrações aqui nesse livro, gente, que eu gostei bastante. E ao longo do que eu tava lendo, eu fui pesquisando um pouco no celular. E, gente, é muito legal, porque é muito real, assim, sabe? Às vezes, quando você tá lendo, você tem um pouco de dificuldade com o abstrato, né, com a descrição. Mas aí, quando você digita, é exatamente o que ela coloca aqui, né, do que está sendo feito, né. E por último, Califórnia, que ela fala da questão do velório, né, do enterro, né, natural, em que o corpo, ele é colocado somente ele, sem caixão, nada, enrolado num pano, que tem até um nome aqui que eu não vou lembrar agora, mas num pano, ele é limpo e enrolado num pano, e ele é enterrado diretamente na terra. Ela fala de um velório, de um funeral que era feito em 1876, em que os corpos, eles eram devolvidos à natureza, mas de forma muito brusca, ao meu ver. Eu fiquei bem impressionada, porque eles levam o corpo numa montanha e daí a pessoa responsável corta o corpo em pedaços e os abutres vêm pra comer. Então ela faz até uma alusão, eu acho, de que a gente passa a vida inteira comendo carne animal, então quando a gente morre, a gente deixa com que eles façam com a gente o que a gente fez a vida inteira com eles. Eu achei meio cruel, mas enfim, finalizei. Eu gostei bastante do livro. No começo, confesso que as minhas expectativas foram um pouco baixas, né? Eu fui com uma sede muito grande, imaginando que era uma coisa, e foi outra. Mas o que mais me marcou nesse livro foi a questão do último cuidado que o corpo, né, de um ente tão querido nosso tem, e que o quanto nós aqui do Ocidente, né, aqui no Brasil, né, na minha realidade falando, nós somos impessoais nessa questão. Quando falece alguém, uma pessoa que é muito próxima a gente, é uma dor muito grande mesmo, mas a questão de pensar de que o último cuidado terrâneo, assim, da terra que a pessoa tem, a gente deixa de uma forma tão impessoal, uma pessoa totalmente desconhecida, que é o agente funerário. Cuidar é algo que me fez refletir muito, e foi até pauta de churrasco aqui em casa que a gente fez. Eu, meu pai, minha mãe e meu namorado, a gente conversou bastante a respeito disso, e a gente viu, né, o quão a gente precisa ser maduro pra, por exemplo, um ente muito querido, uma avó, uma mãe falece, e você tá lá cuidando, dando banho, trocando, arrumando pro último momento do corpo dela aqui na Terra, né? Tem que ser nosso, tem que ser do nosso carinho, porque a gente vai fazer com muito amor, a gente vai fazer com um sentimento muito diferente de um profissional que não tem essa afeição, esse cuidado com o corpo, né, da pessoa que a gente tanto ama. E foi uma experiência muito boa, eu gostei muito, e eu vou emprestar para muitas pessoas, para elas lerem esse livro. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, esse canal é muito legal, tem vídeo novo toda quinta-feira. Se você gostou também desse vídeo, compartilha com seus amigos, vamos crescer cada vez mais. E pra ficar legal, vamos ver se você assistiu esse vídeo até o final e vai comentar aqui embaixo pra mim, eternidade. Vamos ver quem foi legal assistir o vídeo até o final e tá assim, ó, apoiando o canal cada vez mais. Até quase gaguejei porque eu tô falando muito hoje. E não se esquece de deixar seu like e me seguir lá no Instagram, que é o @lalivros8, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!